Rosane Meirelles, quais são as quentes da Raposa, né? Temos algumas, viu, Rafa? Então vamos começar aí pela ordem cronológica dos acontecimentos. Primeiro, foi que a negociação entre Cruzeiro e Corinthians sobre a contratação do atacante Matheus Davó deu uma travada. Conversei com o empresário do atleta e ele disse realmente que entre as partes Cruzeiro e Corinthians, Matheus Davó tá fora disso, é algo que o Corinthians não concorda ali com uma cláusula contratual que o Cruzeiro colocou, então tá esse impasse. Fiz a seguinte pergunta pro empresário do Davó: você acredita que isso vai esfriar de vez a contratação e ele não chega a Belo Horizonte? Ele me respondeu sim. Ou seja, Matheus Davó está agora muito longe de ser anunciado pelo Cruzeiro. Antes estava tudo meio que certo, faltava ali uns detalhes ou outros, e com essas cláusulas contratuais que as equipes Cruzeiro e Corinthians não entraram em acordo, então o Matheus Davó dificilmente vem para a Toca da Raposa e não será um reforço aí para a próxima temporada. Lembrando, ele pertence ao Corinthians, mas disputou essa Série B de 2022 pela equipe do Bahia. Você aí que acompanha os jogos do Bahia, né? Passou bem com o Davó, muita raiva. Como é que foi, Rafa? Raiva zero. Raiva era quando o senhor Eduardo Barroca, o Guto Ferreira, o Anderson Moreira botavam um cara pra começar o jogo no banco, viu, Fred Jota? Porque era o jogador, assim, de ataque o que mais regulou no Bahia durante o Campeonato Brasileiro. Davó foi o jogador mais constante, o melhor de todos do ataque do Bahia na temporada 2022. Eu até falei, pra mim, poxa, excelente contratação do Cruzeiro, tomara que dê certo, mas infelizmente parece que não vai rolar, Fred. Bom jogador, um jogador dentro daquele perfil que a gente tem falado aqui nos últimos dias. Não é um jogador caríssimo, não é um jogador inacessível, e um jogador dentro desse perfil. É um jogador que fez uma Série B consistente, com capacidade de fazer uma Série A melhor. Então, esse tipo de contratação eu acho válido, mostrou que o Cruzeiro tem um olhar interessante pro mercado, como a gente já tinha falado. Não vai vir um craque, né? Não vai ser o Mbappé, não vai ser um craque da prateleira de cima, mas vão ser jogadores operários que vão funcionar para que o Pesolano consiga ter se manter dentro da Série A um desempenho, não vou falar com a mesma pontuação, mas um desempenho eficiente na Série A. O desempenho que ele teve na Série B foi muito bom, de acordo com os jogadores que ele tinha em mãos. E ele já sacou e a peneirinha já rodou, já pegou a barca, né? Já colocou a turma lá pra remar pra longe. E tá certinho. Sim. E tá certinho. Mas tem um bom olhar pro mercado Cruzeiro. E você até citou aí essa barca, tem mais um jogador aí que pode estar saindo. Ele acabou se destacando aí, né? Veio da base, acabou se destacando no time do Cruzeiro, mas tá deixando mesmo a Raposa. Lateral direito, Giovani Jesus, tá se transferindo aí pro Dallas, uma equipe dos Estados Unidos. Então tá praticamente tudo certo. Falta resolver ali visto de trabalho, alguns documentos que são necessários para ele poder se transferir de fato para a equipe do Dallas. E aí, numa apuração minha também com o Gabriel Moraes, tava a gente trabalhando nisso, uma fonte ligada ao jogador, e a resposta foi: a transferência está 99% fechada, ou seja, Giovani Jesus vai mesmo deixar o Cruzeiro. E o Cruzeiro que inclusive agora tem o Gasolina, o Igor Formiga chegou e tá vindo aí o lateral direito William. Então, até que de tudo não é mal essa saída aí do Giovani Jesus, ele que tem contrato com o Cruzeiro até 2025, então o Cruzeiro vai vender cerca ali de 80% dos direitos econômicos do jogador. Os valores ainda não foram informados, mas é uma quantia interessante que entra aí nos cofres do Cruzeiro, que tá precisando disso realmente, né, Fred? Ganha grana, abre mão de um jogador que fez uma boa temporada, mas ele não tá naquele pacote dos essenciais. Você tem que ter o Giovani Jesus para jogar. Não precisa. Tá contratando jogadores pro setor. Já contratou no ano passado. O Cruzeiro não pode errar demais. O Cruzeiro não pode perder uma oportunidade dessa. Tá vendendo pro mercado em ascensão dos Estados Unidos. Põe o dinheiro no bolso, quita mais algumas dívidas e segue o jogo. Aliás, eu falei que não é um jogador essencial, mas se tiver uma proposta interessante para algum jogador essencial, eu não duvido do Cruzeiro vender. Mas assim, não duvido nada. Não duvido nada. Nenhum clube brasileiro pode ficar segurando demais jogador. O caso do Cruzeiro é sério. É sério. E é importantíssimo. E é para elogiar a postura do Ronaldo desde sempre.
Ele não prometeu mundos e fundos, ele não prometeu nenhum craque, ele não prometeu uma contratação para ir lá buscar no aeroporto. E dentro do gramado, você estava lá no gramado, o Gabriel também, você citou ele aí. O que o Ronaldo falou já com acesso e título garantido? Tem muita coisa para fazer, tem muito problema para resolver. Ponto. Só estancou o sangramento. Um pouco. Porque se a gente estivesse falando aqui de um ano que não teve acesso e que talvez pro Ronaldo não seria um grande problema, pensando empresarialmente, tá? Não no clube, pensando empresarialmente. Ele tinha o planejamento de 2022 dar um jeito na casa e quem sabe subir em 2023. Só que o time voou com o Pesolano, ótimo pra torcida, ótimo pro clube, mas o Ronaldo seguiu com o pé no chão. Olha, calma lá. Então não dá pra brincar. Qualquer proposta tem que abrir mão. É isso aí, então Giovani Jesus vai mesmo deixar a toca. Seguindo aqui com os acontecimentos do Cruzeiro, porque hoje teve muita notícia, viu? Cruzeiro anunciou a contratação aí do volante Alisson. Ele estava na Ponte Preta, tinha contrato com a Ponte até 2027, agosto de 2027, e por meio da justiça ele conseguiu uma liminar para poder romper esse contrato com a Ponte Preta. E com isso ele acabou assinando com o Cruzeiro até dezembro de 2025. O Clube Mineiro, inclusive, usou suas redes sociais para anunciar o Alisson com vídeos dele e um áudio de um torcedor do Cruzeiro falando assim: ó, esse menino é bom, é cruzeirense, então vocês têm que contratar, viu? E aí o Cruzeiro, então, de forma assim meio que descontraída, acabou anunciando a contratação do Alisson, de 25 anos. Ele que é mineiro, é cruzeirense. Acabaram vazando aí algumas fotos dele quando era criança com a camisa do Cruzeiro. Então, digamos que ele tá em casa, né, Fred? Boa contratação, mais uma contratação de bom olhar pro mercado. A Ponte Preta tá tentando embargar essa contratação. Sim, ainda. É importante de todos os jeitos, né? Lembrar disso, né? E era um jogador que era visado por outros clubes também. Então mostra também não só o lado cruzeirense do Alisson, que certamente pesou um pouquinho, mas também o atrativo. O Cruzeiro na Série A é um atrativo diferente. É um atrativo bem diferente. Boa contratação, tomara que isso não vai parar em tribunal e arrastar, porque é um jogador que entra num setor que o Cruzeiro já abriu mão de alguns jogadores que jogavam por ali. Sim. Inclusive o Zé Ivaldo, que jogou de uma maneira mais recuada nas mãos do Pesolano, mas é um jogador que atua muito por ali, jogador importante. Peça de reposição, mas uma peça, a meu ver, com capacidade enorme para ser titular. Lembrando que o Felipe Machado passou recentemente um outro processo cirúrgico que também pode deixar ele fora por um tempo, né? Exatamente. Algum destaque final do Cruzeiro hoje no debate, Rô? Pra fechar então essa novela aí, volante Lucas Romero não vai vir pro Cruzeiro, nem pro Internacional. O destino do Romero será aí o México, León do México, que fez uma proposta muito alta aí para o Independente da Argentina. Cobriu aí a proposta de Cruzeiro, de Inter. Cruzeiro não vai ter o jogador de volta. Mano Menezes não vai trabalhar com o Romero mais uma vez. Ele tá se transferindo então pro futebol mexicano. Tá nas últimas conversas ali, finalizações, e quando tudo estiver definido ele viaja então pro México, assinar contrato, passar por exames. Romero então até 2025 será do León do México.